Foi por unanimidade que o Supremo Tribunal Federal aprovou hoje uma proposta de reajuste de 18%. Essa proposta beneficia juízes, incluindo os próprios integrantes da Corte e os servidores do Judiciário. É o topo da cadeia do funcionalismo público. Nosso repórter Pedro Teixeira tem mais informações. A gente fala com ele direto ao vivo lá de Brasília. Boa noite, Pedro. Tudo bem, William? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Os ministros votaram a favor de um orçamento de 850 milhões de reais para a Corte em 2023 e também para este reajuste de 18%, tanto para servidores quanto para magistrados. No caso do salário dos ministros do STF, ele pode saltar da casa de 39 mil para mais de 46 mil reais. Bom, segundo o Supremo Tribunal Federal, este reajuste poderá ser pago em 4 parcelas. A primeira em abril do ano que vem, a segunda em agosto de 2023, a terceira em janeiro de 2024 e a última em julho de 2024. Segundo o STF, os magistrados do Judiciário não recebem reajuste desde 2018. Já os servidores não recebem reajuste desde 2016. De qualquer forma, William, o texto precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Este reajuste precisa ser aprovado pelos parlamentares e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Volto com você, William. Obrigado, Pedro. Boa noite para você em Brasília. Caio, essa é uma daquelas situações em que ninguém, rigorosamente ninguém, ficou satisfeito. Muito menos os beneficiados pelo reajuste. Porque o argumento dentro da, vamos falar aqui corporação sem nenhuma conotação negativa, do ponto de vista aí dos funcionários do Judiciário é o seguinte: a defasagem deles, segundo eles, passa de 50%. Ao aceitar 18%, eles não querem aceitar os 18%, porque ao aceitar os 18%, eles, na linguagem deles, entubam os 50%. 18% esses que serão pagos em 4 parcelas. Fora o resto, fora o sinal político, o Guedes louco da vida. Exatamente. E isso é um clássico também de finais de quadras da política brasileira, né? Muito provavelmente também no Congresso Nacional em breve vai começar a se discutir o reajuste do salário do parlamentar, o efeito em cascata, o sinal é muito negativo. Eu volto a dizer, o Poder Judiciário é o menos exposto dos 3 poderes, é o poder que não pede voto, não sai na rua, não se lasca, né? É tido e considerado pelo universo político, por grande parte da população, até como uma casta. E muitos da cúpula do judiciário têm outras fontes de renda, não vivem necessariamente do salário, né? A gente sabe que tem outras formas ali de rendimentos. O sinal é muito ruim. Agora, não creio que o Congresso também vá se voltar contra esse reajuste, porque há interesses cruzados dos dois lados. O Supremo investiga o Congresso inteiro. O Congresso acaba acatando e fazendo ali um acordo. O Caio e eu, Raquel, sua vez agora, nós estamos claramente aqui tentando escapar do falso moralismo. Dizer assim, caramba, um monte de gente passando fome, vem esses caras aí que já tem carro motorista e no caramba e dão para eles mesmos um aumento. O que me parece que fica demonstrado nesse episódio é uma imensa distorção na maneira como que o próprio Estado brasileiro remunera a sua faixa superior do funcionalismo público. Falta fez uma reforma administrativa. Que falta faz, né? Faz. Que falta faz. Esse reajuste do judiciário, vamos colocar em perspectiva com as demais carreiras do serviço público. Nós tivemos uma queda de braço entre os funcionários, servidores do Poder Executivo. Os servidores do Banco Central entraram em greve, a Receita Federal também, pedindo ao presidente Jair Bolsonaro que concedesse o reajuste de 5%, olha lá, que era a proposta. E mesmo assim, mesmo em ano eleitoral, isso não foi feito. Porque você tem um problema hoje de gasto, de fonte. E no caso do Poder Judiciário, a gente tem 2 pontos, né? Primeiro, eles mesmos decidem, tudo bem, tem que ter o aval do Congresso, mas eles votam em causa própria. Eles têm um salário inicial, no caso dos magistrados, que esse é um outro ponto que tem que ser atacado numa reforma administrativa, um salário inicial altíssimo. Que seria um plano de carreira, né? Exato, altíssimo, e tem um efeito em cascata sobre todo o serviço público. Nós estamos falando do
topo do funcionalismo público. Nós não estamos falando de professor, de médico, de enfermeiro. Que chances tem o Paulo Guedes de reverter a decisão? Ele estava procurando o Fux para ver se conseguia. Eu acho que pode chegar a ter algum acordo, mas eu acho que quem está com a bola aí numa hora dessa é o Congresso. E o Congresso e o Supremo sempre conseguem se acertar, William. A minha bronca maior com isso tudo é privilégio. Eu acho que a elite do funcionalismo tem muito privilégio, muito privilégio. Eu não entendo o motorista, eu não entendo o carinha que abre a porta. Eu acho que eles nem abrem porta, né? Todo mundo abre porta para eles. Essa é pessoal, essa é a minha bronca. Sempre, vivi em Brasília 10 anos, muita gente ganhando bem, enfim, e muita gente ganhando mal também, né? Dentro do sistema de funcionalismo. Você tem excelentes servidores, mas que para ter o reconhecimento e a ascensão você precisa ter um padrinho, sempre tem alguma coisa... Você precisa... O que está proposto na reforma administrativa que a economista Ana Carla Abrão tanto fala? Você acerta o plano de carreira, você dá a remuneração por eficiência, você enxuga o quadro. Tem muito servidor público que faz um trabalho excelente e trabalha muito, carrega o piano. Só que a máquina como um todo, ela precisa de um ajuste. A sociedade brasileira precisa fazer o mesmo processo que fez na reforma da Previdência. Você tem que ter uma ampla discussão, uma conscientização da sociedade, porque ela está ficando inadiável. Os dois querem fazer a reforma administrativa. Alguém vai fazer? Os dois que eu estou falando são os dois candidatos que lideram as pesquisas. Essa semana o Lula disse publicamente que ia fazer a reforma administrativa. A Alckmin falou nisso e a gente até recebeu... Não, eu penso que se o Bolsonaro for reeleito, a chance é muito maior do que se o Lula for eleito de ter uma reforma administrativa, porque o Lula tem, o Partido dos Trabalhadores tem uma base muito forte no funcionalismo público. E ficou já 13 anos, 14 anos no poder e não conseguiu evoluir, porque não quis evoluir. Pelo contrário, né, Caio? Teve um aumento enorme no número de concursos públicos. Exatamente. Você teve um inchaço da máquina, uma valorização, sim, do serviço público, mas aumentou o tamanho do problema. O Paulo Guedes fala uma coisa que eu penso que está certo, que ele, ao congelar os salários e os planos, de certa maneira, foi uma reforma administrativa. Ele chamou de reforma administrativa invisível. Isso não... Você pode ter reduzido a despesa, mas você não fez a reformulação da estrutura. E até em termos necessária. De gestão, né? De política de metas, né? De resultados, né? Mas, de alguma maneira, foi o oposto, né? Do que foi feito durante os governos petistas, né? Raquel, para terminar, a gente notou a sua homenagem ao editor-chefe, que é palmeirense. Muito Alessandro, que é isso? Estão me provocando aqui, Alessandro. Obrigado, Raquel. Boa noite, Raquel. Obrigado. Caio, obrigado. Boa noite.